Saudações, amigas e amigos, eu sou Alisson Silva e chego agora com a edição 90 do Quarta Categoria, a Casa da Série D no mundo dos podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria. Também lembrando que nossos episódios estão no Google Podcast, no Deezer, no Spotify e em diversos outros agregadores. E claro, agora também no YouTube, onde você pode e deve se inscrever no canal. Liga o sininho para receber aí as notificações de quando tiver episódio novo do Quarta Categoria. Tivemos uma semaninha de ausência por questões de saúde, né, também, e de logística dos membros do podcast que não conseguiram chegar a um consenso de quando gravar, mas a gente vem agora após a quinta rodada da Série D, que tem um time ainda com 100% de aproveitamento na competição, que é o Ferroviário do Ceará, e a gente vai falar sobre o Tubarão daqui a pouquinho. E para comentar sobre o que está rolando aí nessa quarta divisão, quem está comigo na mesa virtual é o Felipe Augusto, recuperado aí de um forte resfriado, e o nosso andarilho, Marcos Barcelos, que volta para casa depois de um tour por 3 estados e vários estádios diferentes aí, vendo jogos da quarta divisão. Uma satisfação, meus amigos. Satisfação, Alisson e Marcos, né, e todos que nos escutam, né? Tive uma semana aí complicada, aí com uma sinusite brava, mas voltamos agora para falar sobre a Série D, pegando um começo aí, né, de rodadas domingo e quarta, né? Então, uma coisa diferente na Série D aí, desde 2020 não tínhamos isso, né? Em razão da pandemia, nesse caso agora, pelo calendário mesmo, vamos falar sobre como está a competição. Está chegando agora já na metade da primeira fase, onde muitas coisas já se definem, digamos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe, você ouvinte amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria. Foi uma tour muito longa, hein? 15 dias, já tava meio baleado aqui de tanto rolê que eu fiz, né? Mas foi muito bom, né? Ir para ver os jogos do São Joséense, do Santo André, da Portuguesa, né? Conheci outros estádios também, né? Mas agora, sobre a gravação também, eu acredito que da semana passada teve um quê de conspiração aí contra a vitória do Alvianil de Bento Ferreira, porque só porque o Ney Barreto foi bem, não tivemos gravação. Agora que ele perdeu, nós estamos de volta, né? Eu protesto aqui. É um boicote ao Ney Barreto. É um absurdo que isso aconteça. Mas é isso, então a gente vai para a nossa vinhetinha e a gente volta trazendo aí tudo o que aconteceu nessa quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Chegamos agora para falar dessa quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. E finalmente temos as transmissões de alguns jogos, né? Não são todos como seria o ideal, como a gente esperava, mas agora a gente já tem as imagens de algumas partidas que são feitas por bons profissionais, né? Uma estrutura boa, com um narrador, com um comentarista, com algumas câmeras, diferente da estrutura que era praticamente amadora com a Stat no ano passado. A gente espera que melhore e amplie, mas agora a Série D do Campeonato Brasileiro não está mais tão às escuras quanto já esteve nesse iniciozinho de competição. Vamos em frente, porque tem muito jogo, e a gente começa aqui, como sempre, pelo grupo A1, que teve o empate por 0-0 entre Tunaluso e Águia de Marabá, no confronto entre os paraenses em Belém. Em Manaus, o Nacional fez 3-0 no São Raimundo de Roraima, com gols de Paulinho, Yuri Tanque e Clayton Monteiro. O Maitá fez os 5 gols na vitória por 4-1 sobre o São Francisco. Aldair 2 vezes, André Lima e Léo anotaram a favor do Humaitá, e Diego fez o gol contra, que foi o gol de honra do São Francisco aí no duelo acriano. Na noite de segunda-feira tivemos o último jogo da rodada, que foi entre o Trem e o Princesa de Solimões, que empataram em 1-1 com gols de Rafael Negreiro para o time do Amapá, enquanto Marcelo fez para os amazonenses. O Nacional é líder com 12 pontos, seguido do Águia, que tem 10, Tunaluso com 8, o Humaitá com 7, estão fora do G4 o São Raimundo também com 7 pontos, Princesa com 5, Trem com 4 e o São Francisco, que tem 3 pontos. Me surpreende, né, o Nacional líder, né, não pelo que vem jogando, né, mas pelo que demonstrava antes da competição. E agora o time consegue 4 vitórias em 5 rodadas, perdeu apenas uma partida para o Tunaluso, que também me surpreende. Digamos que
São Raimundo de Roraima e o Princesa de Solimões, que eram os favoritos para ficarem no G4, ali no lugar. Talvez o Maitá e Itatunaluso não estão agora, né, mas estão bem perto. O São Raimundo tem a mesma pontuação do Maitá, inclusive, 7 pontos. Mas surpreende, né, a campanha nacional do Itatuna. O Águia de Marabá, que veio do título paraense, né, agora empatou com a Itatunaluso, né, também que tinha vencido na outra rodada, logo depois de vencer o campeonato estadual, mas ainda continua bem firme e bem forte na competição para conquistar essa vaga na próxima fase. O grupo tem que estar bem equilibrado, né? A vantagem do trem do Humaitá para o trem, que é o sétimo colocado, é de 3 pontos, então está bem aberto ainda. O Nacional tem 5 pontos de vantagem para o São Raimundo, ainda tem muita coisa para acontecer, mas o Nacional chama atenção, né? 3-0 do São Raimundo, um placar bem acachapante para a equipe amazonense. Assim como o Maitá, né, que venceu o confronto estadual, né, que geralmente a gente fala que se equilibra as coisas nesses confrontos, mas acabou que o Maitá conseguiu fazer 4-1, um jogo tranquilo, digamos, para a equipe que foi vice-campeã esse ano. Continua bem aí essa sua caminhada. E o trem, que eu esperava um pouquinho mais nesses 5 jogos, são 4 pontos apenas na competição. Princesa Solimões aí, que é um time também candidato à próxima fase, que vem patinando um pouco aí na competição, e agora temos aí 2 rodadas próximas para chegar até a metade para ver como é que vai se colocar cada equipe na briga pela próxima fase, né? A gente sempre fala que o mais importante da primeira fase é como você chega no mata-mata, não como você começa a competição e depois pode perder vários pontos, e mesmo você se classificar e não fazer um bom mata-mata. Então, essa arrancada do segundo turno é bem importante para as equipes aí chegarem bem na disputa da segunda fase. Bom, a princípio eu vejo que o grupo que era marcado com bastante equilíbrio já começa a ter um pouco de mudança aí, né? O grupo segue sendo muito equilibrado, mas o Nacional começa a se descolar desse bando, né? Que do segundo ao sétimo, né? Talvez. Vamos botar, do segundo ao sexto começa a ficar mais equilibrado, né? Nacional já se descolando desse pelotão aí de baixo, né? Acho que o Águia de Marabá também está numa condição muito boa. E aí acho que o bolo mesmo fica entre Tunaluso e Princesa de Solimões, né? Começa que a briga fica mais forte aí entre esses 4 times: Tuna, o Maitá, São Raimundo e Princesa. Tuna e o Maitá surpreendendo bastante. São Raimundo eu não vou botar como uma decepção, apesar da derrota acachapante, né? Acredito que é um time que vai se recuperar dessa derrota. Eu acho que foi pior resultado de sua estreia do que, se for pegar questão, pensando em classificação, foi pior resultado da estreia, perder para o atual Lanterna, que é o São Francisco, foi um resultado até pior do que esse de 3-0, apesar da goleada, né? Agora, já o Princesa de Solimões, eu acho que em 5 rodadas a gente esperava que apresentasse um pouco mais de futebol, né? Acho que ainda está muito aquém do que a gente espera do Princesa de Solimões. No grupo A2, não tem muito equilíbrio se você for pegar o Ferroviário, que segue nadando de braçada, né? Com gols de Abner e Deizinho, o Tubarão fez 2-0 no Atlético Cearense, no jogo que abriu aí a rodada, e o Ferroviário segue com 100% de aproveitamento, o único time entre todos que disputam aí a Série D que venceu os 5 jogos disputados até agora. Jorge e Rafael marcaram na vitória por 2-0 do Maranhão sobre o Fluminense do Piauí. O Parnaíba venceu o Cordino por 3-0 com tentos de Renan, João de Deus e Luan. Muitos gols e emoção também no empate por 3-3 entre Caucaia e Tocantinópolis. O time de Tocantins ficou à frente do placar o tempo todo, com William Fazendinha, William e André, mas aí a equipe cearense foi buscar com Juliano e 2 gols também de Isaías. A classificação tem o Ferrão com 15 pontos, seguido de longe pelo Parnaíba, que tem 10, Maranhão com 8 e Tocantinópolis com 5, fecha o G4. Ainda com 5 pontos temos o Atlético Cearense e o Cordino, depois vem Caucaia com 3, Fluminense do Piauí, o Vaqueiro tem 2 pontinhos, é o lanterna dessa chave.
E a primeira participação dessa edição 90 do quarta categoria é do Matheus Landim, comentarista da FCF TV, a TV da Federação Cearense de Futebol, e ele vai falar com a gente sobre essa campanha perfeita e irretocável do Ferroviário até o momento. Do quarta categoria, satisfação estar participando com vocês para falar de Série D, mais especificamente do Ferroviário Atlético Clube. Tubarão da Barra vem fazendo uma grande campanha, beirando a perfeição até o momento, 100% de aproveitamento, com 5 vitórias nessas primeiras 5 rodadas e sem nenhum gol sofrido. O Ferrão vem apresentando um bom futebol desde o começo da temporada, quando chegou às semifinais do Campeonato Cearense e surpreendendo também na Copa do Nordeste ao avançar para as quartas de final, num grupo onde ficaram pelo caminho Vitória e Sampaio Correia. Mas pela Série D, o Ferroviário vem apresentando 3 grandes destaques. Começando pelo goleiro Douglas Dias, conhecido no futebol cearense e que vem tendo grandes atuações desde o início do ano. Destaque também para o atacante Ciel, o veterano de 41 anos que continua numa grande fase artilheira e já tem 12 gols pela equipe coral só em 2023. E por fim, o treinador Paulinho Kobayashi, que retornou à equipe em novembro do ano passado e participou da montagem do elenco. Paulinho tem feito bem a leitura dos jogos, consegue manter a intensidade da equipe durante a partida e sabe também se defender, como foi visto no jogo passado na vitória por 2-0 contra o Atlético Cearense. Depois de marcar o primeiro aos 13 minutos da etapa inicial com o Abner, o Ferroviário passou a jogar de maneira mais reativa e deixando a bola para o Atlético, mas sem sofrer sustos. Com isso, no segundo tempo, o Atlético cansou e o Ferrão marcou o segundo com Deizinho aos 23. Porém, o Ferrão pode ter uma baixa importante contra o Parnaíba nesta sexta rodada. Ciel sentiu a coxa esquerda no final do primeiro tempo e ainda é dúvida para o confronto, mas certamente é de se esperar uma grande partida entre o primeiro e o segundo colocado nesse grupo A2 no estádio Presidente Vargas. Grande abraço, meu povo, precisando estou às ordens. Valeu, Matheus, um abraço, falando aí sobre o Ferrão, time que não levou sequer um gol ainda nessa Série D, o Ferrão veio forte, é o melhor de todos os times, mas sem dúvida é quem mais se destaca entre os que caíram da Série C do ano passado e tentam voltar aí para a terceira divisão após essa temporada na Série D do Campeonato Brasileiro. O que é que vocês têm para falar aí sobre o grupo A2? Bom, como foi comentado aí pelo amigo Landim, né? O Ferroviário segue uma campanha beirando a perfeição, né? Não só 100% de aproveitamento, né, no quesito vitórias, mas também a defesa, que é bastante sólida, até agora não sofreu nenhum gol. Hoje eu vejo 2 times muito à frente aí nessa Série D, né? Um deles é o Ferroviário, o outro a gente vai falar mais tarde, lá no grupo A6, né? E vai seguindo sua missão aí de retornar a Série C, né? Ferroviário, né? Que a gente sabe que é uma missão difícil, mas por enquanto, nesta primeira fase, tem feito uma trajetória perfeita até então. Queria também destacar o Parnaíba, que também está fazendo um belo trabalho e conseguiu se recuperar de uma goleada bem feia na rodada passada, que a gente não gravou, né? Mas o Parnaíba, que vinha então muito bem, tinha tomado de 4 do Maranhão, que já está também começando uma sequência muito boa, né? E o Parnaíba, na rodada seguinte, já foi capaz de, pelo menos se não foi descontar tudo, né? Mas fez um belo jogo diante do Cordino, fez 3-0. Retoma sua autoestima após tomar uma porrada muito forte fora de casa, né? Como eu disse, o Maranhão vai fazendo uma boa sequência, bateu o Parnaíba, que vinha muito bem, e agora vence novamente uma equipe que está fragilizada nessa competição, que é o Fluminense do Piauí. Infelizmente, a gente, ano passado, tinha uma grande expectativa com o Vaqueiro, e esse ano a gente tem muito menos em relação ao ano passado, né? Ainda mais pela campanha que vem fazendo. E para completar, né, o Caucaia está seguindo aquela missão de 2021, né, de jogos com um poderio ofensivo muito forte, mas a defesa entregando como sempre, né? Lembrando, há 2 programas atrás a gente estava falando sobre times que estão fazendo campanhas parecidas, né, com a de outros times, né? O Caucaia não só repete o que o próprio clube fez em 2021, mas também lembra um pouquinho o CSE do ano passado, que também tinha um ataque muito forte, mas uma defesa muito frágil.
No último programa a gente falou, né, que a campanha do Maranhão, do Tocantinópolis não era tão boa assim, e acabou que a gente ficou um programa sem fazer, e as duas equipes ocupam um G4 já, né, o Maranhão conseguiu 2 vitórias seguidas, e o Tocantinópolis conseguiu uma vitória na rodada anterior, e agora empatou esse jogo maluco contra o Caucaia, chegou a ficar à frente, né, mas continua, mas está no G4, né, e o que demonstra o poderio, né, do Ferroviário, o domínio da equipe, né, são 10 pontos de vantagem para o quinto colocado, é algo com 5 rodadas que você é muito, talvez não aconteceu isso em 2020 para cá, essa vantagem tão grande entre o primeiro e o quinto colocado, né, que são a diferença ali para entrar no G4 ou não. E o Ferroviário tende a fazer essa campanha aí até o final, não 100% talvez, mas de realmente ser o líder incontestável da chave, né, com uma vantagem muito boa. É a única equipe que não perderá a liderança na próxima fase, assim como outro grupo que a gente vai falar que é o A6 que o Marcos falou, são duas equipes aí muito fortes, né, que não perderão a liderança na próxima rodada. Então o Ferroviário tem um caminho bem interessante para trilhar, para ver como é que vai chegar até o final da primeira fase, né, para ver se vai manter esse ritmo para entrar no mata-mata muito bem, para poder fazer aquilo que só uma vez aconteceu com duas equipes, né, em 2013, com o Tupi e o Salgueiro, que foram rebaixados no ano anterior, conseguiram acesso em 2013 para a Série C. Então, e conquistou o Parnaíba, né, que recuperou uma derrota, quase recuperou o saldo de gols também, né, ficou no 4-3, digamos, mas foi um baque enorme para a equipe, mas conseguiu se recuperar. Né, esse grupo aí, se o Tocantinópolis conseguir agora manter uma boa fase, manter uma boa trajetória, né, são 4 pontos em duas partidas, talvez não fique uma briga para ver quem não quer a quarta vaga, né? Porque por enquanto a briga está muito mais nesse sentido do que por uma briga mesmo, por um mérito por essa quarta vaga. Claro que né, temos 9 jogos para acontecer ainda, né, mas é a vantagem, né, o deslize para o Ferroviário é muito grande, talvez isso seja algo para a gente ver lá na frente também nesse grupo A2. A quinta rodada no grupo A3 começou mais cedo, começou no dia 1º, na quinta-feira da semana passada. Isso porque começou o maior São João do mundo em Campina Grande, né? E aí tem problema de estrutura para deslocar policial para o jogo, deslocar policial para a festa que começaria horas depois. Então, o confronto entre Campinense e Nacional de Patos foi na quinta-feira à tarde, pouquíssima gente no Amigão, mas quem foi viu Jefferson Vitor marcar o gol da vitória por 1-0 da Raposa sobre o Canário do Sertão. Emerson Galego ele foi o autor do gol do triunfo aí do Santa Cruz sobre o Souza no Arruda, placar que colocou a Cobra Coral na liderança da chave naquele momento. Quando o Santa Cruz venceu, o Santa Cruz virou líder, mas durou pouco tempo essa liderança tricolor, porque no domingo o Pacajus fez 2-0 no Potiguar, com um gol contra de Anderson e um de Testinha a favor aí do Cacique, e acabou tomando a ponta da tabela a equipe cearense, que vai surpreendendo aí no grupo. Só que a grande surpresa da rodada mesmo foi o triunfo do Globo sobre o Iguatu. Vitor e Peu fizeram para a Águia aí do Rio Grande do Norte, enquanto Murilo descontou para o time cearense. O Iguatu que não conta mais com o Zelov, né, que pediu para sair, já deixou a equipe com um gol marcado nessa Série D. O Iguatu que também já começa a entrar na lista de decepções dessa Série D, se você pegar a expectativa criada por conta da boa campanha na Copa do Brasil. Na classificação, o Pacajus tem 10 pontos e está à frente do Santa Cruz por conta do número de gols marcados, já que as campanhas e saldo de gols são iguais. Só que aí o Cacique fica com a vantagem no momento, pelo número de gols marcados, né, como eu já disse. Depois vem o Souza com 9, o Campinense com 7 na zona de classificação. Fora do G4 estão o Nacional e Potiguar também com 7 pontos, muito equilíbrio aí nessa classificação. O Globo chegou aos 4 e o Iguatu agora é o lanterna, com 3 pontos ganhos. Destaque aí para o Santa Cruz, que todos os 10 pontos que ele conseguiu, 9 foram conquistados em casa e com vitórias por 1-0. Então é um time que está fazendo valer muito bem o mando de campo. A Arruda sempre com mais de 10 mil pessoas. Foram cerca de 17 aí contra o Souza. Placares ajustados, não é uma equipe que é um primor técnico, mas está conseguindo fazer valer principalmente da força de sua torcida para estar bem posicionado na tabela nesse momento.
Bom, mesmo o Pacajus, né, tendo vencido o Globo, Iguatu, que se transformou agora no lanterna da chave, né, veio surpreendente realmente a campanha do Pacajus, líder agora com 3 vitórias seguidas, né, chegou até a liderança, saiu de 1 ponto, né, para alcançar a liderança aí, então foi uma arrancada bem consistente da equipe que venceu agora o Potiguar, né, que está tá meio numa crise ainda depois da transição do treinador e tal. O Márcio Consolado sumiu tremendamente. É um time que a gente aposta muito ainda na competição, mas agora está em 6º lugar e o Pacajus conseguiu aí fazer valer o seu mano de casa e venceu aí mais uma partida. Agora terá um compromisso bem interessante contra o Santa Cruz, né, que, como o Ernesto citou, venceu todas as partidas em casa por 1-0, era o gancho que eu ia pegar também, porque realmente é uma campanha que lembra muito as outras campanhas que o América fez, né, que eu falei no episódio passado, e de fato é, parece que essa vai ser a tendência do Santa Cruz. Né, eu acho um ponto interessante, né, que a equipe não fez só fez apenas 2 gols em uma partida quando empatou, né, então é algo aí para se ver, mas fez gols em todas as partidas, né, talvez isso seja um ponto interessante também da equipe aí para uma segunda fase, caso consiga chegar lá, porque parece que a tendência é essa, né. O Souza se recuperou, né, depois de uma derrota, né. Perdão, o Souza não se recuperou, não. Souza perdeu o Santa Cruz, né. Tinha se recuperado na rodada anterior, agora voltou a perder o Santa Cruz. E também consistente, mas ainda deve lutar por coisas melhores na competição. E o Campinense também parece que vai seguir a mesma toada do Santa Cruz, né, de vencer por 1-0, de 1-0, para tentar chegar até essa segunda fase. Então é um grupo aí que surpreende muito pelo Iguatu, né, negativamente, né, e positivamente pelo Pacajus. Né, e o Globo aí vai se livrando momentaneamente da pior campanha da competição, que era uma tendência junto com o Interpor, que por enquanto agora a equipe é a vice-lanterna, não é mais a lanterna, que era o que se esperava da equipe desde o início, mas agora pelo menos essa parte mais negativa não vai ter, né? A classificação eu acho bem difícil ainda que aconteça alguma coisa pro Globo lá de Ceará Mirim. Bom, completando a fala do Felipe, surpreende não só pelo Pacajus, mas pelo próprio Santa, né? Que vai vencendo aos trancos e barrancos, mas o que não surpreende em relação ao Santa é a presença da torcida, né? Assim, fantástico, mesmo na 4ª divisão, uma torcida tão presente quanto a do Santa Cruz, fazendo um belo espetáculo quando joga no Arruda. Isso tem feito a diferença dentro de campo, né? O Santa Cruz está na vice-liderança e já para a próxima rodada a torcida vai precisar comparecer ainda mais, porque é um duelo direto aí contra o Pacajus em casa, né? Um confronto valendo a liderança da chave. Né? Então, assim, tem tudo para ser o duelo, um dos principais duelos aí da rodada que vem da Série D. Né? Quanto ao Iguatu, né? Iguatu tem sido a prova viva aí de que passar de fase na Copa do Brasil, ter um bom desempenho lá na outra competição que dizem aí ser a mais democrática, coisa que não não é garantia de nada na Série D. Né? O Iguatu, para quem não se lembra, eliminou o América de Natal na primeira fase, né, da Copa do Brasil. Enfrentou o Santos na fase seguinte, né? Acabou sendo eliminado, fazendo até um bom jogo na Vila. Mas, né, quando se trata de Copa do Brasil, da relação entre Copa do Brasil e Série D, a coisa é bem diferente. Né? Série D é uma competição mais difícil, bem mais... É nivelada, mas é mais difícil porque você tem que ter uma sequência de jogos para conseguir classificações, ainda tem que enfrentar o mata-mata depois, e o Iguatu não tem conseguido nem essa sequência jogando na fase de grupos. Né? Acabou de perder para um adversário que, assim, ninguém vai perder para ele, né? Que é o Globo. Né? Agora o Iguatu perdeu. Né? Então, assim, vai se desenhando uma trajetória muito ruim para a equipe cearense. O Globo que trocou de técnico, né, mais uma vez. Não teve gravação quando quando o Igor César saiu do Globo. Já tem mais um treinador que eu não vou lembrar agora, mas daqui a pouquinho, depois da gente falar do grupo A4, eu volto para trazer quem dirigiu o Globo nessa partida contra
o Iguatu. Equilíbrio marca a classificação, né, no grupo A4. Joãozinho foi autor autor do gol da vitória do Asa sobre o Falcon fora de casa por 1-0. Pedro Henrique, Potiguar e Wesley foram os artilheiros da surpreendente vitória do Sergipe diante do agora ex-líder Cruzeiro de Arapiraca, lá em Alagoas. O Atlético de Alagoas empatou com o Bahia de Feira por 0-0 no duelo dos baianos e o Retrô venceu o Jacuipense por 1-0 fora de casa com gol de Guilherme Paraíba. O Sergipe assumiu a liderança do grupo e agora soma 9 pontos, assim como Asa e Retrô. O Cruzeiro de Arapiraca, que era o líder, agora é o quarto colocado com 8 pontos. Na sequência vem Bahia de Feira com 6, Jacuipense e Falcon com 5 e o Atlético de Alagoinhas agora com 2 pontos. O Eduardo Costa esteve lá no Batistão, comentando o jogo na transmissão da F-Sports TV e ele também fala agora com a gente sobre essa vitória do Asa sobre o Falcon para a gente agora no quarta categoria. E aí, Eduardo, como é que foi esse jogo lá em Aracaju? Fala pessoal do podcast Quarta Categoria, tudo bem? Aqui é Eduardo Costa da Rádio Transamérica Aracaju e agora comentarista aqui também nos jogos da Série D no estado de Sergipe para a F-Sports TV, né, o novo streaming aí que transmite a competição. Primeiro agradecer aí ao Felipe pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu que estou sempre aí na escuta, ouvinte assíduo do podcast, estar colaborando com vocês é uma honra enorme, para falar do jogo entre Falcon e Asa, né? Estive na Arena Batistão, né? Nossa equipe esteve lá para fazer a transmissão de Falcon e Asa de Arapiraca pelo grupo D, ou grupo 4, ou A4, como quiser chamar, desta Série D. Era um jogo que havia muita expectativa em volta por conta da proximidade dos times na tabela, né? E esse grupo, para mim, ele entrou nessa rodada como o mais parelho da Série D. O Asa era o terceiro colocado, né? E o Falcon com 6 pontos, e o Falcon era o sétimo, lanterna, com 5. Um ponto só de diferença entre as duas equipes, né? E vale lembrar que o segundo colocado que chegou na rodada também tinha a mesma quantidade de pontos do Asa, né? Era só um ponto de diferença entre o segundo e o sétimo. O segundo era justamente o Sergipe, que venceu e assumiu a liderança. E o Asa veio aqui em Aracaju e conquistou uma vitória importantíssima por 1-0. Um dia chuvoso, né? Um campo complicado de se jogar, mas foi uma grande vitória, com o gol do Joãozinho aos 4 do primeiro tempo, e na minha opinião ele foi o grande destaque do jogo, não só pelo gol, mas porque infernizou a defesa do Falcon, né? Ele jogando pela ponta esquerda do ataque, criou oportunidades, teve mais de uma chance de gol, serviu seus companheiros, muita velocidade, muita agilidade para se livrar dos dribles, da marcação, né, com os dribles. Olho nesse jogador Joãozinho, é um cara que tem tudo para se destacar aí nessa Série D. Ele, o Dudu também, que jogou como centroavante, né, e fez muitos pivôs, colaborou bastante ali com o ataque, com seus companheiros. O Cristiano pela direita, depois no segundo tempo jogou como lateral. O técnico Paulo Roberto me parece ter encontrado uma formação que deu intensidade ao Asa. O torcedor vinha reclamando disso nos últimos jogos, nas derrotas para o Cruzeiro e para o Sergipe, que faltava intensidade à equipe. Parece que ele encontrou essa fórmula, também com o Everton Heleno entrando no meio campo, e para mim ele foi crucial, porque ele jogou como cabeça de área ao lado do Marquinhos, mas ele transitava entre defesa e ataque. Quando o Asa não tinha a bola, recuava; quando tinha a bola, ele avançava para ajudar o Feijão na armação. O Anderson Feijão, esse, não jogou bem. Já o Falcon apostou muito nas jogadas de lado de campo, pelo lado direito com o Eric, o ponta direita, e pelo lado esquerdo com o Guilherme, lateral esquerdo, só que avançava bastante. Muitas jogadas pelos lados e cruzamentos, né? Faltou um pouco mais de criatividade ao Falcon para realmente ter boas oportunidades. No primeiro tempo o Falcon apostou muito nisso, não deu certo, foi dominado pelo Asa, que poderia ter feito mais que 1-0, e no segundo tempo o Asa, na minha opinião, recuou muito, cedo demais. Tinha muito espaço para contra-atacar, mas chamou muito o Falcon para o seu campo e acabou se prejudicando. O Falcon seguiu sem muita criatividade, mas com o Asa cada vez mais recuado, uma hora você acaba agredindo. E agrediu, teve grandes oportunidades. O Renan, goleiro do Asa, fez uma belíssima defesa no chute do Carlos Alberto. Teve uma oportunidade também que o Vitor Pereira, zagueiro do Asa, salvou, essa já no último minuto, em cima da linha. Pouco antes teve um lance que a bola bateu no braço dele na área, e muita gente do Falcon reclamando, pedindo pênalti, pedindo pênalti, né? Eu particularmente acho que não foi, comentei na transmissão. O Vitor Pereira, para mim, vai cortar a bola, e no que ele
vira para fazer o chute e o braço dele faz um movimento natural e a bola pega no braço de forma não intencional. Então, para mim, não foi pênalti, mas de qualquer forma, o Falcon tem muito a corrigir, porque apresentou muitos problemas, principalmente em relação à criatividade. O treinador Luciano Quadros falou que faltou sorte ao Falcon, e eu discordo um pouco. Pode ter faltado sorte ali no final, o Asa teve mais sorte do que juízo no final do jogo, mas faltou mais criatividade ao Falcon durante a partida. E ao Asa preocupa um pouco, na minha opinião, a forma como o time chamou demais o Falcon no final. Mas o Paulo Roberto falou algo curioso, né, no começo da Série D, quando ele chegou. Ele que entende de Série D, subiu ano passado com o Pouso Alegre, contra o Asa, inclusive, nas quartas. Ele disse: essa competição não exige jogar bonitinho, exige vencer. Algo nessa linha. E foi mais ou menos isso. O Asa mostrou um futebol melhor, mereceu vencer. Não foi o futebol bonitinho, mas saiu com 3 pontos. E o Falcon precisa abrir o olho também sobre o desempenho dentro de casa. Foi a terceira partida do Falcon nessa Série D jogando na Arena Batistão, 1 ponto de 9. Por ser um clube empresa, um clube que foi criado recentemente aqui no estado de Sergipe, é um clube que tem pouca torcida, então não consegue fazer esse caldeirão, né? Jogar em casa e colocar isso como um grande fator, e tem se mostrado importante na Série D. Fez apenas 1 ponto dos 9 disputados no Batistão e precisa corrigir essa problemática. No mais é isso, estaremos ligados aqui nos jogos em Aracaju, tanto de Sergipe quanto de Falcon nessa Série D, e com certeza estarei contribuindo mais com vocês aí. Muito obrigado a todos do podcast e um forte abraço. Valeu, Eduardo, trazendo todos os detalhes aí dessa vitória do Asa de Arapiraca sobre o Falcon. E aí, como é que vocês veem aí esse grupo A4 muito equilibrado aí, a classificação? Acho que é a que está mais justa ali, com os times com o número de pontos mais parecidos. Bom, era isso que eu até queria ter falado lá no início, né, do grupo A1, que se era o grupo mais equilibrado, já estava começando a se configurar de uma forma um pouco diferente. O grupo A4 já é o grupo que traz esse equilíbrio de fato, né, expresso na tabela, né? Da distância do primeiro ao sétimo são 4 pontos, né? Então tem muita proximidade ali entre essas equipes. Mas agora falando dos jogos, né, começando por esse entre Falcon e Asa, né, se teve dirigente, teve treinador do Falcon falando que faltou sorte, né? Assim, o meu recado é o seguinte: sorte é para quem tá jogando bem. E em alguma eventualidade, teve alguma partida que não foi tão bem, de repente consegue uma vitória ali na sorte. Né? E o Falcon não tem jogado bem para ter sorte nesse momento. Né? Como o próprio colega falou, né? Apenas 1 ponto em 9 jogos, em 9 pontos disputados em casa, pouquíssimo. Então, o Falcon não tem sido merecedor dessa sorte, né, neste momento. Acho que precisa melhorar mesmo é desempenho. Né? Tá faltando desempenho na equipe sergipana, que, como foi bem dito, é um clube empresa que deveria estar pelo menos se sobressaindo ali, apesar da falta de torcida no estádio, mas sobressaindo investimento, se sobressaindo em relação ao material humano que pode trazer, e por enquanto tem demonstrado pouquíssimo. Né? O Asa tinha dado uma oscilada, assim como o Asa do ano passado, né? Que começou bem a Série D 2022, aí depois teve uma queda até acentuada para depois retomar. Né? E o Asa teve essa queda nos últimos 2 jogos e agora recupera uma importante vitória sobre o Falcon. Né? Atlético Alagoinhas e Bahia de Feira. É incrível como o Atlético Alagoinhas só serve para arrancar pontos dos seus conterrâneos. Né? Não consegue ganhar de ninguém, mas sempre com os conterrâneos consegue crescer. Mas não um ponto de conseguir uma vitória, então segue expectativa baixa pelos lados do Carcará. Né? Enquanto isso, o Bahia de Feira caindo um pouco de desempenho, precisando jogar um pouco mais para retomar essa briga dentro do G4. Quanto ao Sergipe, até um episódio atrás a gente estava falando que a camisa tinha pesado, né? Pelo visto, a camisa pesou 3 rodadas seguidas, né? E eu acho que até que não só a camisa, mas eu acho que pelo lado do Cruzeiro de Arapiraca pesa o que um amigo nosso comentou no episódio passado, né? Falando que é um time que não tem esse investimento todo, né? Então acho que nos últimos 2 jogos o Cruzeiro vem de um empate e uma derrota em casa, uma derrota acachapante, né? Então assim, em algum momento um time que não tem tanto investimento, na hora ele vai
ter essa queda de produção. E talvez chegou o momento do Cruzeiro na competição, né? De ter essa redução aí, de ter puxado esse freio de mão aí. Não sei se na hora certa, ainda tem um bom chão aí para poder se recuperar, né? Mas é bom abrir o olho. E Jacuipense, para mim, decepção do grupo até agora, né? Não tem conseguido demonstrar o favoritismo que sempre tem quando chega na Série D, né? Ainda mais por ser um time que já esteve na Série C, né? E assim, tá faltando muita bola para Jacuipense chegar a brigar por uma classificação. Inclusive, rodadas atrás, o Jacuipense tinha conseguido ganhar do próprio Sergipe, fora de casa, né? E em casa também acaba não conseguindo repetir esse desempenho. Já o Retrô é aquele time que parece um pouco também o América de Natal da temporada passada, né? Não empolga, mas está conseguindo os pontos e não está perdendo, né? Então isso de certa forma é importante, mas a gente espera um pouco mais ainda do Retrô. Acho que ainda tem futebol para apresentar aí nas rodadas seguintes. Destacar o Sergipe, né, que apesar de a gente não ter feito o episódio, a gente seguiu acompanhando a competição e tal, né? Tinha visto que o Sergipe tinha vencido mais uma partida, né, ficou a 6 pontos. E o Sergipe encatou três partidas seguidas de vitória e saiu de 0 para líder, né? Então, realmente, é o resumo aí, a síntese desse grupo que é bem equilibrado de fato, né? Assim como o Retrô, né? Que também estava cambaleando aí no início, né? Não perdeu ainda, né? Mas agora, se antes esse não perder era negativo, porque eram 3 empates, agora é positivo, né? Porque encatou 2 vitórias e também está no G4, né? Empatou aí com o Asa, mas perde na questão de vitórias, né? São 2 contra 3 do Asa. E o Cruzeiro já teve uma queda, né? Que a gente estava na dúvida sobre a equipe, como seria a equipe depois de chegar até a liderança, né? Talvez a equipe já tenha sido descoberto como é que joga, como é que se coloca em campo, e acabou que isso atrapalhou já a equipe desses 2 últimos jogos, né, que acabou sem vitória, e agora vai ter que se recolocar, né. O Guilherme Magalhães, né, que participou do último episódio, né, ele citou, né, que o Cruzeiro é um time que vai mostrar muito contra-ataque, muito uma defesa forte para essa intenção ofensiva rápida. Talvez essa seja uma dificuldade mesmo, né, que a equipe, quando tiver que propor, vai aparecer essa dificuldade, porque parece que já apareceu, né? E o Sergipe, né, com o Leandro Campos, que foi o campeão da Série D do ano passado, parece que engatou aí, né? Parece que mudou a lógica da equipe, que vinha bem mal, né? A gente chegou a citar, né, que o Sergipe poderia ser uma equipe que a gente poderia desistir, digamos, né, porque vinha fazendo bons estaduais e decepcionava na Série D. Dessa vez, a equipe pelo menos mostra aí uma recuperação muito, muito forte, e é a líder do grupo, né? Algo que não se imaginava há 2 rodadas atrás, mas como o equilíbrio é bem grande na chave, a equipe já é líder, empatada com o Asa e com o Retrô, mas é líder, né? E por mérito isso deve colocar um ingrediente a mais, né? Já que os baianos decepcionam, né? Nenhum G4 por enquanto, já reconheço como o Marcos Setor também, a minha grande decepção do grupo, talvez até da chave, da competição no geral, porque realmente uma campanha bem abaixo, assim, para 5 rodadas, mas essa é a Série D. Pois bem, passamos agora pela metade dos grupos, né? Só antes da gente ir para o nosso intervalinho, fiquei devendo o nome do treinador do Globo. O André Caldas foi o 3º treinador do Globo em 5 rodadas aí dessa Série D do Campeonato Brasileiro. O Globo conseguiu aí sua primeira vitória. É isso, a gente vai para o intervalo bem rapidinho e a gente volta para falar aí sobre o restante das outras chaves, com uma menção especial ao Jogo do Brasil de Pelotas, com a participação do nosso amigo Paulo Henrique Krieger. Daqui a pouco a gente volta. Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense. Adivinha? O futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo.
2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @Voz da Torcida. Já voltamos aí com essa edição 91 do quarta... 90. Tá complicado. Com a edição 90 do quarta categoria. A casa da Série D no mundo dos podcasts, né? Lembrando que você pode aí se inscrever no nosso canal do YouTube. Também compartilhe nossos episódios que estão em diversos agregadores. Siga a gente no Instagram e no Twitter, @pcategoria. E a memória para nome de gente aqui tá me pegando em uma sequência de episódios. Eu errei o nome do nosso correspondente que vai falar sobre o Chavante, né? É o Pedro Henrique Krieger. Daqui a pouquinho ele vai participar com a gente, trazendo as informações da partida lá no Rio Grande do Sul. Agora a gente segue no grupo A5, que teve a vitória do Operário diante do Iporá por 2-1. Pablo Tomás e Alex Alves balançaram as redes para o time do Mato Grosso, enquanto o gol dos goianos foi feito por Tássio, um gol contra. O Interporto marcou mais um pontinho ao empatar por 1-1 com o Real Ariquemes. Pedro Santos marcou aí para a equipe do Tocantins, enquanto e empatou, né, no fim do jogo, porque Felipe havia aberto o placar antes para o Real Ariquemes. No duelo do Distrito Federal, Brasiliense e Ceilândia ficaram no 0-0. Rafa marcou o gol da vitória do Anápolis por 1-0 sobre o União Rondonópolis. Apesar do empate, o Ceilândia segue na liderança com 11 pontos, agora empatado em pontos com o Anápolis, que é o segundo colocado. O G4 ainda tem Brasiliense com 8 e o União Rondonópolis com 7. Também 7 pontos tem o Operário, depois vem o Iporá com 6, Interporto com 4 e o Real Ariquemes somou só um ponto até agora nesse grupo A5. É muito boa a campanha de Ceilândia. Não tem 100% ferroviária, né, mas também não sofreu gols, né, são 11 gols marcados e nenhum tomado. Isso é um diferencial bem grande para a equipe, que não foi tão bem no estadual, né, não chegou até a final, como vinha acontecendo, mas conseguiu aí se recuperar, remontar um pouco uma parte do elenco, e agora é líder, né, da chave, empatada com a Anápolis, né, que também faz uma boa competição. Não tem um ataque tão forte, né, são apenas 6 gols, somou 3, mas conseguiu aí fazer mais 1-0 aí, mais um 1-0 nessa competição, conseguiu vencer o Rondonópolis, né, um jogo difícil. O União é que está no G4, né, esse G4 também que talvez ser um grupo mais lógico, digamos, da competição, com 4 equipes aí que lutariam de fato por essas posições e estão no G4, né, Ceilândia, Anápolis, Brasiliense e o União Rondonópolis. Brasiliense abaixo, né, cada vez mais a teoria do Marcos vai se sustentando para a equipe lá da capital federal. E isso faz com que, né, o Operário, Iporá e até o Interporto, né, ainda tenham chances, né, ainda possam lutar, né, porque realmente é uma briga aí bem abaixo, digamos, do grupo. E aqui as equipes conseguem manter uma distância boa para o G4. O Operário, inclusive, tem a mesma pontuação do União, né? E está a 1 ponto só do Brasiliense. Então é uma chave aí que tem várias questões. O Hurricanes, por exemplo, é a pior campanha da competição, não era esperado, né? Muito pelo que o Interporto demonstrava, e também pelo que o Globo demonstrava na chave A3, mas o Hurricanes está bem mal. Empatou fora de casa com o Interporto, mas digamos que a tendência, a gente avistava que o Interporto seria realmente um time que perderia várias, mas parece que não vai ser assim, pelo menos depois daquele episódio, né, daquela goleada contra o Iporá, que tem até caso de polícia. Essas coisas melhoraram lá por Nacional. E o Arquivos agora vai ter que, pelo menos, lutar para não ficar nessa última posição, né? Porque realmente não era esperado, apesar de não colocar como favorito o acesso e tal, mas não era também para ficar nessa posição tão ruim de lanterna da chave. Bom,
Quanto ao Brasiliense, para mim igual o Felipe falou da teoria, né? Eu tenho uma outra, né? Qualquer resultado que não seja a liderança do Brasiliense nessa chave é decepção para mim. Porque é o time de maior investimento, de longe, né? E muito longe, né? O time que tem um orçamento de Série B, mas desempenho de uma Série D, como a própria tabela expressa, de um terceiro lugar no grupo A5, né? É muito pouco para o Brasiliense ainda. Ainda mais que vem de uma vitória suada fora de casa contra o Real Ariquemes e um empate contra o Ceilândia, que, assim como o Ferroviário, é um time que não sofre gols na competição. Né? Uma campanha quase perfeita aí. Ao contrário do Ferroviário, ainda tem 2 empates aí na conta. Né? E um deles agora contra o Brasiliense, né? Que mesmo tendo o maior investimento, um dos maiores investimentos da competição, se não o maior, não consegue fazer gol nessa boa defesa do Ceilândia, que me parece estar mais interessado na Série D do que no ano passado. Né? Ceilândia vai, nessas 5 primeiras rodadas, mantendo essa sustentação. Né? O Interporto, como o Felipe falou, parece que não vai repetir, parece que aparentemente não deve repetir tantos resultados como 8-1, apesar de ter tomado de 4 na rodada anterior, né? Mas mostra um pouquinho mais de competitividade, né? Apesar de que, se for olhar na teoria, esse resultado é até um tropeço, né? Porque foi em casa diante do Real Ariquemes, que agora foi a última equipe a conseguir pontuar na competição, né? A equipe até então vinha com 0 pontos, consegue seu primeiro pontinho aí, né? Primeiro ponto e primeiro gol na competição, nessa Série D. O Operário vai aí brigando por classificação e vai chamando um pouco a atenção do União Rondonópolis, né? Que vem de 2 derrotas seguidas, está em uma queda de produção agora, né? E precisa acordar logo, porque assim, o União Rondonópolis ainda é um dos favoritos a conseguir essa vaga, essa classificação para a segunda fase, né? Mas precisa voltar a jogar futebol. O grupo A6 mandou muito bem no entretenimento e entregou 14 gols no fim de semana. Opa, perdão. No Espírito Santo, o Vitória marcou com Aloísio, mas Falcão e Edson já haviam feito os gols do triunfo do Atlético por 2-1. Emerson, Marcelo e Giovani marcaram para o Resende, que venceu Nova Iguaçu por 3-1. O gol do time da Baixada Fluminense foi de Lucas, com a presença do Marcos Barcelos nas arquibancadas, onde ele foi bastante tietado e assediado, especialmente por pessoas de outros países. A Portuguesa da Ilha do Governador passou por cima do Santo André. Marcelo Toscano, Pedro Botelho e Lucas Santos fizeram os gols da vitória por 3-0. Democrata e Real Noroeste ficaram no 2-2. O time capixaba abriu 2-0 com o Piauí e com um gol contra de Jorge. E os mineiros foram buscar o empate com David e Nael. A classificação do grupo A6 tem a Portuguesa com 13 pontos, aí, um dos times de melhor campanha também nessa Série D. Só não tem melhor campanha que o Ferroviário. Depois vem o Atlético, que tem 9, Democrata e Santo André com 8, são os times da zona de classificação. Depois vem Vitória com 7 pontos, Resende com 3, Real Noroeste com 4 e o Nova Iguaçu com só 1 ponto somado. Resende vem com 5 pontos, na verdade, né? Isso. Consegue a sua primeira vitória, para a alegria de Álvaro Marques, o único torcedor do Resende em qualquer jogo qualquer jogo fora de casa, né? Dessa vez eu espero que, como o jogo foi em casa, tenha um pouco mais de gente acompanhando. Mas ele é o único torcedor fiel quando se trata de jogar fora de casa, né? Enfim, encontrei com ele, inclusive, em Santo André, no empate 1-1. E aí fica a minha decepção, né? Santo André e Resende na rodada anterior, né? Minha decepção de não ter gravado o episódio foi porque foi rodada que os capixabas se sobressaíram, principalmente o Vitória, né? O Real Noroeste nem tanto, tá bem mal na competição, né? O Vitória tinha conseguido um importante triunfo diante do Democrata na rodada anterior e vinha embalado para esse jogo contra o Atlético, porém começou a partida muito estranho, falhando defensivamente, entregando bolas que não deveria entregar e acabou sofrendo esse revés no Salvador Costa, né? Uma queda de produção, de rendimento, assim, decepcionante, visto que eram 2 jogos em casa, era a chance de emplacar, né? 2 vitórias seguidas, embalar na competição, mas não aconteceu. E agora vai enfrentar uma Portuguesa que vem embaladíssima na competição, né? Como eu falei, tem 2 equipes que empolgam nesse campeonato, é o Ferroviário lá no grupo A2 e a Portuguesa no grupo A6. Fica meu questionamento se é a Portuguesa que está muito forte ou se o grupo está muito fraco, né?
Assim, agora, aparentemente, né, Portuguesa vem muito bem. Pegou o Santo André lá no Luso Brasileiro, eu estive nesse jogo, e assim, foi um massacre no primeiro tempo. Né, com menos de 10 minutos, a Portuguesa já tinha feito 2-0, estava voando pelo seu lado esquerdo de ataque, né, lado direito da defesa do Santo André não existia, e todos os 3 gols vieram daquele lado. Né? Um deles em cobrança de escanteio, mas os outros 2 em jogadas trabalhadas, assim. E o Santo André, que vinha até mostrando uma defesa eficiente, né, agora apresenta 2 problemas. Uma defesa que tem um problema, que demonstrou muitos problemas pelo seu lado direito, e um meio-campo que não consegue criar chances efetivas de gol. Um time que joga muito mais em velocidade. Né? Precisa encontrar uma solução se quer buscar essa classificação. Né? O Real Noroeste, como eu falei, decepção até agora do grupo. Pelo que vinha fazendo nos últimos anos, um bom trabalho, né? Na Série D, pelo menos na primeira fase, sempre começava muito bem, agora está começando muito mal. Será que agora as coisas se invertem e faz um segundo turno melhor? Não sei, mas precisa começar a jogar bola para isso. Né? E o Resende, como eu falei, né? É um time que não é muito talentoso, não é um time que vai brigar. Eu não vejo o Resende hoje brigando por uma classificação, mas é um time que sempre vai dar trabalho. É um time chato de se jogar contra. E o Resende agora pegou um adversário que também vive essa situação de ser um dos times das equipes que não vão brigar por alguma coisa. Veio basicamente um confronto direto pela parte de baixo. E o Resende fez um grande jogo, venceu aí muito bem por 3-1, consegue sua primeira vitória, como eu disse, para a alegria de Álvaro Marques, que está sofrendo aí, né? Dividindo entre Série D e A2 do Carioca, que também parece que o Resende não está indo muito bem. Né? Então é um alívio aí para o ilustre torcedor do Resende. Para esse grupo eu só quero comentar, né, que há rumores, quando Pedro Botelho fez o gol, Marcos foi a delírio, no Luso Brasileiro. O grande Pedro Botelho passou pelo futebol capixaba. Português realmente vem muito bem, né? Esse grupo, Português tem aí uma defesa. As defesas desse grupo não são tão boas, né? A melhor tem 5 do gols tomados, né? Vitória, Santo André e o Atlético, porque eles tomou 6 gols, né? Então, bem característico aí das equipes, né? Apesar por isso ser a única equipe que tem tem 2 dígitos de gols marcados, né? Então, é um grupo aí que tem essa questão, né? Porque eles realmente se preparou muito bem para a Série D, né? Eu falei lá no começo da competição, né? Foi um time que investiu muito alto no Carioca, né? Foi mais investiu entre os times pequenos, né, do estadual. Não conseguiu pegar nem vaga na Copa do Brasil ou na Série D do próximo ano. Então vai ter que lutar pelo calendário na Série D ou pela Copa Rio, né? Que também pode disputar. Mas vem desempenhando muito bem o papel e é uma equipe que nos faz acreditar que aquela que eu sempre falo, daquela mística do time eliminado numa edição anterior, possa voltar às quartas da edição seguinte e conseguir o acesso. A Portuguesa parece a mais candidata a isso, né? Então, as equipes que perderam ano passado nas quartas e agora voltaram para a Série D. E o Atlético, né, conseguiu também 2 vitórias, né, 22 derrotas, né? Parece que a gente deu sorte pro Atlético e pro Retrô, parece. Né? A gente não fez episódios, as equipes embalaram 2 vitórias aí. Não vou acusar a gente de zicar, porque realmente não é nossa culpa. Mas é um ponto aí que chamou atenção. E o Democrata é daquela coisa bem regular, né? Um time que não é muito constante, né? Ou até constante, né? Porque meio que perde, vence, empata. Perde, vence, empata. Parece que essa vai ser o Democrata, e o Santo André vai ter que se recuperar aí, um time que tem capacidade para fazer uma boa campanha, uma campanha segura na Série D, mas por enquanto vem penando, apesar de estar no G4, né? São 2 vitórias, 2 derrotas, né? Mas as vitórias na base da emoção, né? Então, ou da raça mais do que da bola. E a Portuguesa, pelo que parece, realmente vai conseguir manter essa distância para as equipes aí, as equipes atrás, e conseguir chegar na próxima fase, mas é aquilo que eu tenho no começo, né? Tem que chegar bem, mas chegar na segunda fase tem que chegar bem, né? Tem que chegar jogando bem. Não adianta jogar bem só essa primeira parte, depois esquecer o futebol na segunda parte da primeira fase e não ir bem na próxima
na próxima etapa da competição. Antes de passar a bola para o Edson, eu queria falar sobre esse gol aí do Pedro Botelho. Primeiramente, eu queria mandar um abraço, né, para um amigo meu, Sérgio Souza, lá de Brasília, torcedor do Brasiliense, não me venham falar o contrário, porque se ele pagou 200 conto para ver gol de William José, eu paguei uma viagem inteira mais 10 conto de ingresso para ver gol do Pedro Botelho. E em segundo lugar, eu deveria ter levado uma faixa para o estádio lá do Luso Brasileiro escrito: Pedro Botelho, Flávio já te pagou? Né? Flávio, quem não sabe, é o dono do Real Noroeste, que se o Real Noroeste está devendo dentro de campo, o Flávio fora de campo está devendo a Deus. Mas enfim. E não vai pagar. E não vai pagar. Vamos ver se não vai pagar. O grupo A7 teve 2 0-0, empataram sem gols Ferroviária e Craque, e também tivemos o 0-0 entre Patrocinense e Maringá. Só que hoje aqui ninguém vai reclamar da falta de entretenimento no grupo A7, não. Porque a gente teve 1-1 entre Cascavel, que fez com o Robinho, e o Operário, que marcou com o Fernandinho. Só que principalmente nesse jogo, atenção, nesse grupo, aí a gente vai focar nisso aqui. Anderson Cavalo, Vitor Braga, Evandro, Maiquinho, Matheus Melo e Maicon Aquino marcaram para o 15, enquanto Cauê e Juninho 2 vezes fizeram os gols da Inter. E o placar acabou de Inter de Limeira 3 e 15 de Piracicaba 6. Tivemos 9 gols aí em uma só partida. O 15 de Piracicaba, com essa vitória, chegou aos 9 pontos e assumiu a liderança justamente pelo saldo de gols, já que o Patrocinense é o segundo colocado e tem os mesmos 9 pontos. Na zona de classificação ainda estão Maringá com 7 pontos e a Inter de Limeira com 6. Depois vem Craque com 5, Ferroviária e Operário com 4. E o Cascavel é o 8º com apenas 3 pontos. Apesar do 6-3, né, que nos alegrou, digamos, pela alegria do entretenimento e tal, mas a chave continua bem parada, digamos assim, né? O placar bailarino. Exato. O 15 de Piracicaba manteve uma base da Série A2, né? E a Série A2 ela serve muito para reforçar equipes que vão disputar o Campeonato Brasileiro, né? Seja de Série B, a Série C e Série D. Né? Que o 15 então conseguiu manter essa base. O Vitor Braga foi um dos destaques da equipe, né, na competição, se manteve aí para D, né, e o time conseguiu aproveitar esse entrosamento, esse início, para chegar aí nessa liderança bem justa, bem factível, né, pelo que a equipe poderia demonstrar, né. E no caso de Patrocinense e Maringá, uma partida que o Maringá foi dominante, né, conseguiu ser melhor que a equipe. O Cairo, goleiro do Patrocinense, fez uma defesa milagrosa, digamos, num cabeceio que um jogador do Maringá teve uma chance no segundo tempo, metade do segundo tempo. Não saiu gol do Maringá. O Maringá ainda está sofrendo ainda com a questão do entrosamento. O time contratou bem, apesar de ter perdido já o Gustavo Ramos para o América de Natal, né? O Gustavo tem mercado, digamos, uma Série C, acabou que chamou a atenção da equipe lá do América e foi disputar a Série C, então, mas acabou que também não tinha engrenado tanto ainda, que não vai fazer uma diferença, tanto o entrosamento da equipe, que mudou bastante em relação à boa campanha que fez no Paranaense, mas ainda há uma possibilidade, mas é isso, né? O time não consegue engatar, né? Esse grupo, pelo que parece, vai ser muito disso, né? Essa dificuldade das equipes de engatarem uma. Deu uma travadinha aí o áudio do Felipe. Tivemos problemas técnicos, né? Exato, acontece nas melhores famílias. Então, Marcos, Programa ao vivo. Um programa ao vivo. Eu vou tirar o Felipe daqui, depois para ver se ele volta. Opa. Ele vai. Voltou, Felipe. Deu uma travada. Congelou teu áudio logo no comecinho. Então. Pode continuar de onde estava, vai lá. Bom, no caso do Patrocinense Maringá, né, que eu estava citando e tal, o Maringá foi melhor na competição, no jogo, teve uma chance clara de fazer 1-0,
né? O Cairo, goleiro do Patrocinense, fez uma defesa incrível, assim, no cabeceio do jogador do Maringá. O Maringá ainda sofre com o entrosamento dos jogadores, né? É um time que não perdeu o campeonato, mas que empatou 4 vezes, né? São 4 empates e 1 vitória apenas, né? Em caso que o Operário na rodada anterior aqui em Maringá, né? Que foi a vitória, né? E o Cascavel decepciona ainda, né? Mal ainda na competição, não consegue vencer. 3 empates, né? Na competição, assim como essa chave tem poucas vitórias, digamos, né? São 5 0-0 na competição. Um quarto aí dos jogos desse grupo termina sem gols. Então, um tempo aí bem complicado da chave, né? Só ver, é um grupo cheio de características. Inter de Limeira, que a gente citou, né? Tomou 6 gols. Tinha uma defesa que tinha tomado apenas 5 gols, agora tomou 11. É a pior defesa agora da competição, né? Do lado do Maringá, né, o que chama atenção é a defesa, né? São 2 gols somados apenas, mas ainda falta a vitória, né? O time ainda tende a ter dificuldades, né? Perdeu o Gustavo Ramos para o América de Natal. Né? Ele chegou recentemente para a equipe, mas a proposta do time da Série C chamou atenção, ele foi para lá. Não tinha ainda engrenado, né? Então não vai fazer uma diferença tão grande para a equipe. O Maringá teve uma mudança muito drástica de elenco, né? Porque chamou atenção de times maiores. Mas ainda não conseguiu encaixar, né? Então, uma chave bem complicada aí. O Cascavel ainda tem uma decepção. E o Crack começou muito bem, apesar que aquele começo muito bem parece que agora realmente a gente entende, né? Porque a vitória foi contra o Cascavel tá muito mal. Então, parece que. E Cascavel, inclusive, que não tem mais Luiz Carlos Nunes no comando, tem ele, Leston Júnior, que para muitos já é motivo para subir, mas por enquanto a equipe não conseguiu engrenar, não. Bom, detalhe, né, que a gente tava falando sobre o Felipe tava falando sobre esse grupo que não tem muitas vitórias, né? Que é o único grupo que o líder tem só 2 vitórias. Nos outros, pelo menos, no mínimo 3 vitórias, né? Os outros líderes, incluindo o Sergipe, que tem 9 pontos, assim como o 15 de Piracicaba. Né? Mas o grupo A7 entrega pouco entretenimento nesse sentido, apesar do 6-3, né, os outros 3 jogos só resultaram em 2 gols. Né? É muito pouco para a chave. E assim, vem repetindo-se um padrão, né, do grupo A7. Parece que é uma fórmula já pré-estabelecida. Né? E nisso aí eu queria entrar, que eu estava falando sobre alguma equipe agora que eu não estou lembrado qual é, que acho que era o Retrô, sobre estar conseguindo não perder, não empolga, mas está conseguindo a pontuação necessária. Né? O problema é que quando você é um único time na chave que consegue fazer isso, né, até é válido. O grupo inteiro que não consegue fazer isso, que fica nessa, né, de não ganhar, não empolgar, é complicado. Né? Quer dizer, não perder, não empolgar, mas está conseguindo pontos, é bem complicadinho mesmo isso aí. Enfim, resultado surpreendente, aí não tem muito o que falar desse 6-3 aí, né? Acho que já foi tudo pontuado, né? Cascavel e Operário parecem ser as equipes aí que vão ocupar essas duas últimas posições. O Operário, a única coisa assim que pode se dizer de positivo em relação a campanhas anteriores do futebol sul-mato-grossense é que é um time que perde muito pouco. Né? Em compensação, também não ganha. Então, assim, precisa um pouco mais aí para representar melhor o seu estado. Né? Em outras edições, o Águia Negra ganhava algumas partidas e tudo mais, apesar de também ocupar bastante a parte de baixo, né? Mas me parece que o Operário é um time defensivamente mais consistente do que em relação a outras campanhas, né, do futebol sul-mato-grossense, mas precisa produzir mais lá na frente. Né? Ferroviária, decepção, né, mais uma vez. Né? Eu gosto aqui de repetir, né, o Elano vai pagando o preço para 2021. O Crack, por sua vez, é um time que só surpreendeu na primeira rodada e depois não produziu mais nada. Né? Fiquei aquela expectativa de uma campanha do futebol goiano mais consistente com o Crack, mas não vai ser o Crack que vai entregar isso. Né? E Patrocinense
sendo também para minha surpresa aí, porque fiquei com uma má impressão da campanha de 2021 e esse retorno me gerou um pouco de dúvida do que o patrocinense podia entregar, né, para esse ano, visto até que o futebol mineiro, com exceção do Pouso Alegre do ano passado, não vinha fazendo boas campanhas. O futebol do interior de Minas não vinha fazendo boas campanhas. Você via Caldense sempre chegando com uma certa empolgação e nunca entregando. O Boa Esporte também vinha com empolgação, não entregava. O Uberlândia até chegou perto disso, de entregar um acesso. Mas, assim, só o Pouso Alegre, nos últimos anos, conseguiu fazer o futebol de Minas ser o que é, né? Grande, né? E a Patrocinense eu fiquei com essa dúvida e, por enquanto, vai entregando, pelo menos em pontuação, pelo menos em classificação, vem demonstrando uma boa campanha. Chegando no grupo A8, Thiago, Primão e Vitor marcaram os gols da vitória por 2-0 do São Joséense sobre o Camboriú, jogo que abriu aí essa quinta rodada. Fora de casa, o Hercílio Luz bateu o Concórdia por 1-0 com gol de Renan. Em casa, o Novo Hamburgo perdeu para o Caxias por 2-0 com gols de Marcelinho e Marcelo. Marcelinho e Marcelo. Brasil de Pelotas e Aimoré empataram por 2-2. Mário Henrique e Wellington fizeram os gols do time de Pelotas, enquanto Gutierrez contra e João Henrique marcaram para o Índio Capilé. O Hercílio Luz com 11 pontos lidera o grupo A8, depois Caxias com 10, Camboriú e São Joséense com 9, estão aí na zona de classificação. Bem longe, esse grupo está bem espaçado aí, eles estão Concórdia e Aimoré com 4, Brasil de Pelotas com 3 e o Novo Hamburgo com 2 pontos. Agora sim, Pedro Krieger, do ChavaCast, chega agora no quarta categoria para falar sobre o empate lá no Bento de Freitas, no confronto entre as equipes do Rio Grande do Sul. Fala, gurizada, muito obrigado inicialmente pelo convite para falar sobre o Brasil de Pelotas, o Chavante. Eu não quero me alongar muito, tá? Mas para falar sobre o Brasil na Série D de 2023, eu tenho que falar um pouco sobre o contexto que nos trouxe até aqui, né? O Brasil jogou 6 anos de Série B, caiu 2 anos seguidos, né? Da B para C, da C para D. Então é um contexto muito ruim, né? De um ambiente conturbado, mas o que realmente impacta no Brasil, no dia a dia do Brasil, são as dificuldades financeiras. O Brasil não fez uma boa gestão durante a Série B, né? Por mais que tenha entrado muito recurso nesse período de televisão, até de patrocinadores, a torcida do Brasil sempre contribuiu muito anualmente aí, com valores de sócios e bilheteria. Mesmo assim, o Brasil não fez uma boa gestão nesse sentido, deve para muita gente, não pagou muita gente, não pagou fornecedores. Para quem lembra, o Brasil teve que reconstruir o estádio. É claro que isso foi um movimento de torcedores que encabeçou e fez um trabalho incrível. Hoje o estádio do Brasil é muito mais moderno do que era até 2015, mais ou menos. Ainda falta do projeto, mas enfim, isso é um papo para outra conversa. Mas o Brasil teve gastos também naquele período com arquibancadas provisórias, as metálicas, né? E eram bastante caras. O Brasil teve que jogar fora de Pelotas muitas vezes, alugou o estádio do maior rival por um preço bastante alto, né, até pela rivalidade, teve que jogar alguns jogos em Caxias, teve que jogar em Rio Grande. O Brasil passou muito trabalho para jogar a Série C e Série B nos últimos anos por conta dessa mudança, né, do estádio. E de lá para cá o Brasil tem muitas dificuldades financeiras, né, e hoje está no nível muito alto. Todo o dinheiro que entra no clube, uma parte muito grande fica retida já na justiça para pagar o condomínio de credores. Condomínio é o que chamam, que eu aprendi inclusive por causa do Brasil, todo mundo, né, esse grupo de credores está dentro desse condomínio, dessa espécie de grupo, assim, né, recebendo esses valores, né, que estão em atraso. Então dizem hoje que em torno de 45%, 50% de tudo que entra no clube já fica preso, já fica retido na justiça. O Brasil nem vê esse dinheiro. Então isso causa uma dificuldade enorme para a contratação. Além disso, o Brasil está com o nome muito manchado, né, dos últimos anos, não tanto pelo rebaixamento, isso acontece, mas mais por não pagar os jogadores. Enfim, ano passado teve greve, jogadores escrevendo e publicando uma carta aberta, funcionários sendo demitidos, enfim, é uma série de fatores que prejudicou demais. E 2023, pessoal, apesar dessa campanha na Série D estar decepcionante para todo mundo na Baixada, vocês podem ter certeza disso, 2023 era para ser bem pior do que foi até agora. Dá para considerar, hoje eu considero, que estamos tentando a cereja no bolo,
porque o básico que a gente precisava fazer já foi feito, que era basicamente manter o Brasil na primeira divisão do Campeonato Gaúcho e buscar a vaga na Série D do ano que vem. Isso tudo foi obtido. E por um detalhe, a Copa do Brasil do ano que vem também não foi garantida, né? Infelizmente o Brasil por pouco ali não conseguiu assegurar essa vaga também. E na Copa do Brasil foi mais longe ainda do que se esperava. Chegou até a terceira fase, como vocês devem ter acompanhado. Fez grandes jogos contra a Ponte Preta, contra o Atlético Mineiro, né, com casa cheia sempre. Entrou um recurso muito valioso para os cofres do Brasil. Só que mesmo assim o Brasil tem dificuldade em contratação e perdeu 3 titulares do Gauchão até o começo da Série D. O guia da Série D, inclusive, teve que ser modificado ali, o time base, por causa dessas mudanças. Os contratados ainda estão chegando, né, por essa dificuldade. E o que tem salvo o Brasil, tem segurado essa barra aí no Brasil, é o treinador Rogério Zimmermann, que está comandando o Brasil na Série D. E é um nome muito histórico, tem muito peso no Brasil. É o segundo treinador com mais jogos com a camisa do Brasil, mais de 450. E está muito próximo de ser o primeiro na história do Brasil. Foi o que levou o Brasil até a Série B. Enfim, uma história muito longa também para outro papo. Então, assim, por mais que seja decepcionante a campanha do Brasil na Série D até o momento, cara, ela está dentro, de certa forma, do esperado pro ano no geral, sabe? Se o Brasil não conseguir subir, e já era algo esperado, porque você sabe muito bem, a Série D é um campeonato muito, muito, muito difícil. É o mais difícil, na minha opinião, que existe, né? São 64 clubes, passam só 4 para a Série C, e tem uma fase de grupo sempre complicada, e depois mata-mata, atrás de mata-mata. Então, realmente, é uma competição muito, muito difícil. O Caxias, que é o nosso grande rival, um dos grandes rivais no estado, né? E que faz sempre boas campanhas, é um time que realmente chega longe, não consegue subir de divisão, sempre falta um detalhezinho. Então a gente sabe que isso mostra a dificuldade que é a competição, né? E aí o Brasil, com todos esses problemas financeiros, esse problema da imagem do clube, né? Hoje o Brasil tenta recuperar tudo ao mesmo tempo, tenta recuperar a imagem do clube, tenta recuperar as finanças do clube. E na minha opinião, em 2023, apesar do ano conturbado ainda, com o futebol, né, e com o trabalho do Rogério Zimmermann, a gente tem conseguido fazer isso. Os bastidores do Brasil não estão calmos, o Conselho Deliberativo afastou o presidente do Brasil por 30 dias, está sendo feito uma série de trabalhos internos ali pelo Conselho para averiguar certas situações. Então, assim, os bastidores políticos do Brasil também não estão tranquilos. Então, é um enorme esforço de colocar o Brasil novamente nos eixos, né? E se o Brasil não subir em 2023, e o não acesso já era algo esperado, né? O decepcionante é o Brasil não ter vencido ainda na Série D. Mas caso confirme o não acesso em 2023, e acho que isso está muito claro para todo mundo que vai ser muito difícil acontecer, quase impossível, o Brasil já tem 2024 garantido, né? Que isso era a tranquilidade que o Brasil precisava ter, e entrou o ano muito pressionado para conseguir assegurar, e felizmente conseguiu. Então, assim, o Brasil hoje, cara, ainda tem tempo, tem muitas rodadas, mas a realidade hoje nos diz que o Brasil não vai conseguir a classificação até os mata-matas. E falando sobre esse empate entre Brasil e Aimoré, o Aimoré, para quem não sabe, é uma pedra no sapato do Brasil há algum tempo, desde o Gauchão. É um time muito difícil de ser batido, né? São os Chavantes e Capilés, quando se enfrentam, sempre dá jogo. Mas assim, analisando os resultados e este jogo, apesar de não ter tido imagens, né, infelizmente, eu acho que o Brasil tem feito bons jogos na medida do possível, mas comparando o início do ano com agora, além da perda dos jogadores, o Brasil perdeu a defesa sólida que tinha, né? O Brasil tomava poucos gols no Gauchão, foi a segunda, se não me engano, melhor defesa do campeonato, só que no Gauchão também marcamos pouquíssimos gols, marcamos 6 gols no Gauchão, número muito baixo. Na Série D a gente tem feito mais gols, o nosso poder ofensivo melhorou nesse sentido, mas também passamos a sofrer mais gols. Fizemos 2 contra a São Joséense em casa, sofremos 2. Contra o Aimoré fizemos 2 gols, sofremos 2. Então, assim, mesmo fazendo um número legal de gols por partida, o Brasil não tem conseguido os resultados. Nessas primeiras 5 rodadas, 3 foram fora de casa, agora a próxima é fora de casa de novo. E o Brasil tem 3 punições, né, portões fechados no Bento Freitas. E para quem conhece o Brasil sabe, o Brasil sem torcida não é nada. O Brasil só é alguma coisa na história do futebol gaúcho por ter uma torcida bastante numerosa, bastante fiel. E o Brasil jogou a estreia
sem torcida, jogou contra o Aimoré sem torcida, e a próxima rodada em casa vai ser sem torcida novamente. Então, cara, o prejuízo, tanto financeiro quanto de apoio também das arquibancadas, é enorme, e por isso explica parte desse insucesso do Brasil de não ter vencido nenhum jogo ainda na Série D. Tá bom? Acho que essa é a perspectiva e a minha avaliação do Brasil no início da competição. Eu já estou pensando mais a longo prazo, já em 2024, em preparar com o Rogério Zimmermann, né, a reta final do ano, já preparar 2024 por inteiro, para aí sim tentar entrar um pouco mais forte e brigar pro retorno aí à Série C. Tá bom, gurizada? Muito obrigado pelo convite e grande abraço, saudações chavantes. Pois é, valeu, Pedro. Para quem não sabia, a situação do Brasil de Pelotas, que caiu no ano passado, né, foi um dos rebaixados da Série C do ano passado, e esperava um começo melhor do Chavante nessa quarta divisão. Tá aí o Pedro trazendo todos os detalhes aí sobre a situação nada fácil da equipe do Rio Grande do Sul, mas além do jogo do Chavante, tivemos outros jogos aí no grupo A8 que está bastante equilibrado também. Bom, eu queria começar falando justamente desse desequilíbrio, né, na tabela, né? Eu acho que é o grupo mais desequilibrado aí, né? Do quarto colocado para o quinto, na diferença de 5 pontos. Marcos, onde eu disse equilibrado, leia esse desequilibrado, tá? Que foi como eu falei lá atrás. O grupo tá bastante desequilibrado mesmo. Um grupo bastante desequilibrado. Do quarto para o quinto, você vê uma diferença de 5 pontos, né? E aí eu quero chegar no ponto do Brasil de Pelotas, que é o seguinte, né? Do quinto ao oitavo estão Concórdia, Aimoré, o próprio Brasil de Pelotas e o Novo Hamburgo. E assim, por mais que a situação do clube seja caótica, né? É inaceitável o Brasil de Pelotas não ter conseguido pelo menos uma vitória na competição até agora. Visto que nas 5 primeiras rodadas já enfrentou todos esses times que estão acompanhados com ele ali no bolo de baixo. Já enfrentou o Concórdia e perdeu. Já enfrentou o Aimoré, nessa última rodada, empatou em 2-2 e pegou o Novo Hamburgo, que é o pior time do grupo, e empatou também em 0-0. Então, assim, mesmo com toda essa situação, o Brasil de Pelotas vindo de uma série, de um duplo rebaixamento, por mais que isso pese, no fim das contas, né, no desempenho, a situação crítica, política e financeira do clube, mesmo assim, é inaceitável um clube como o Brasil de Pelotas chegar numa situação que não consegue nem vencer nem esses times da parte de baixo. Então, tipo assim, expectativa para essa Série D, como o amigo o Pedro Krieger falou, né? Zero, né? Pode esquecer classificação, do jeito que tá. A não sei que aconteça um milagre, uma arrancada daqui para frente, o que não parece que é algo assim que fácil de conquistar, visto que daqui para frente, né? Como a tabela é espelhada, esses adversários que da parte de baixo eles só vão reencontrar lá para o final da competição. Agora só vai ser sequência pesada daqui para frente. Então, muito difícil a situação do Brasil de Pelotas. Agora, falando dos outros jogos, São Joséense recuperando-se de 3 empates seguidos, né? Inclusive um em que eu e Felipe estivemos presentes, garantimos a falta de entretenimento na partida, né? A não ser a presença da equipe de 2/3 da equipe do quarta categoria lá, né? Não teve entretenimento nenhum. Né? Nem Sleep Menezes entrou. Mas enfim. Mas agora o São Joséense consegue essa recuperação diante do Camboriú, que vem em uma queda livre, né? A segunda derrota seguida. O time que estava surpreendendo agora já parece ter perdido certa força aí nos últimos 2 jogos. E aí, quem assume é outro catarinense, quem assume essa ponta é o Ercílio Luz, né? Que era uma equipe que a gente, desde o início, né, já esperava mais, né? E agora assume a posição que a gente espera dele, né? Junto ali com o Caxias, né? São 2 equipes aí que a gente espera estar brigando nessa ponta, né? E Novo Hamburgo, o próprio Caxias bateu agora no Novo Hamburgo, que a gente não espera nada, né? Opa, desculpa. Falando sobre essa questão de zica e tal, né? O Camboriú parece que foi vítima da minha zica, né? Porque eu cheguei aqui no episódio anterior, né, que foi 2 rodadas, falando que o Camboriú, isso era fato, não perderia a liderança na próxima rodada, porque tinha vantagem de 5 pontos. Agora o Camboriú já é terceiro colocado com 2 derrotas seguidas. Então, acabou que passou por uma
passa por uma fase ruim a equipe aí depois de três vitórias seguidas, né? Então o Buriú agora é terceiro colocado, né? O Ercílio Luz com uma defesa muito forte, tomou apenas um gol. Um ataque bem abaixo, né? São 4 gols feitos apenas. Venceu 2 vezes por 1-0, outra vez por 2-1. Empatou outras 2 vezes por 100 gols. Então é um time que faz poucos gols, mas também toma pouco, né? Tomou apenas um ainda. E o Caxias conseguiu a primeira vitória fora de casa, né? Faz valer a força dentro de casa lá no Centenário. Mas eu consegui desempenhar bem tanto fora de casa, né? Estreou perdendo para o São Joséense. O Joséense realmente tem algum problema com a quarta categoria, porque só não rendeu entretenimento quando eu e o Marcos fomos lá. Então é alguma coisa com o time lá de São José dos Pinhais que está contra a gente. Mas isso que o Marcos e o Arthur citaram também chama atenção, né? Esse desnível, né? Essa vantagem de 5 pontos, o quarto para o quinto colocado, né? Com 5 rodadas, né? Então é outro ponto bem interessante desse grupo aí. Interessante positivamente para quem está no G4 e negativamente para quem está fora, né? Mas talvez uma tendência da chave mesmo, porque o Concórdia, que eu esperava alguma coisa a mais, não está desempenhando tão bem. O Brasil de Pelotas tinha muito mais questão da força, né? Da torcida, mas não tem torcida para ir para o estádio, então meio que se isso se perde, até o Pedro falou, citou, né? Que isso é um diferencial. Eu relativizo muito isso, mas de fato é um apoio a mais, né? Bota uma cobrança a mais também, mas pelo que parece, essa tendência aí, então, acho que só o Concórdia pode brigar por alguma coisa ainda, pelo elenco que tem, mas também não vai surpreender se esses 4 que estão no G4 continuarem até o final da primeira fase. E só para encerrar aí, aproveitando fala de falta de entretenimento e tudo mais, inclusive todo o relato aí do Pedro Kruger, né? Eu acho que é válido entregar o troféu Carne de Onça da rodada para o Brasil de Pelotas. O Marcos quer ser cancelado em Curitiba, esse é o objetivo dele. Tá aí entregue o troféu Carne de Onça para o Brasil de Pelotas, e assim a gente chega ao fim desse giro pelas 8 chaves aí depois dessa quinta rodada, que já começa nessa terça-feira, dia que a gente tá gravando. Hoje tem Souza e Potiguar, entre outras partidas, um jogo em Mossoró, mas é isso. Então a gente fica agora com as considerações finais. O Botafogo vou falar só rapidinho, o Botafogo tá muito bem aí nessa Série C do Campeonato Brasileiro, ainda é o único invicto depois de 7 rodadas, está na vice-liderança com 12 pontos, mas segue censurando a imprensa. Acho que eu trouxe aqui, quando soltaram uma nota proibindo o Fábio Hermano, setorista da CBN, que é do Grupo Globo aqui da Paraíba, dizendo que ele não podia mais entrar, cobrir os treinos, etc., que não queria que ele fosse setorista da equipe. Depois do empate em casa com Floresta, empate por 1-1 com Floresta no Almeidão, o Max Oliveira, companheiro do Fábio na CBN, foi para a coletiva do treinador Felipe Surian, e a própria assessoria o impediu de fazer perguntas, e a gente está em junho, metade já de 2023, e vendo clubes fazendo isso, censurando a imprensa por picuinha pessoal de dirigente que se acha dono do clube. E aí a gente deixa esse alerta para quem nos acompanha fora aqui da Paraíba, para quem nos acompanha em todo o Brasil, para que saiba que isso está acontecendo no futebol brasileiro em plena metade do ano de 2023, dirigente com esse tipo de atitude com relação ao trabalho da imprensa. Então é isso. Felipe Marcos, agora com vocês. Bom, da minha parte está, né, o que eu falei no começo lá, né, essa novidade, né, a Série D agora com 2 rodadas no meio de semana, né, algo que não é muito visto na competição, né, pelo que parece, a questão do atraso lá no início, né, fez com que tenha que se respeitar o regulamento, o calendário inicial, né, de terminar tal data, e acaba que faz aí com que tenhamos 2 rodadas em meio de semana, né, agora sendo uma overdose de Série D, digamos, para nós aí, né, com 4 jogos em 15 dias, né? Então é um ponto aí interessante, né, para quem gosta de Série D, vai rivalizar aí com a Libertadores e a Sul-Americana, vão ter rivais fortes agora para a concorrência e tal, mas é um ponto bem legal, né, da competição aí, de ter essas rodadas no meio de semana, mesmo que seja o ideal, seja realmente que os jogos sejam nos finais de semana, para que as equipes possam treinar, né, possam fazer uma logística melhor, porque a gente sabe que a Série D tem
essas dificuldades, né? Não são todos os clubes de capitais, né? Até mesmo de capitais, alguns lugares sofrem ainda com isso e tal. Mas é um ponto aí que é fato, né? E teremos essas rodadas e vamos ver como é que vão se sair essas equipes, essa mini primeira fase, dentro da primeira fase que teremos na quarta divisão. Bom, primeiramente agradecer por mais um episódio de quarta categoria. Estamos aí na contagem regressiva para o 100º, faltam 10, né? Para a gente chegar à marca, para chegar ao nosso centenário, né? Nosso pequeno centenário. E, assim, sobre overdose de Série D, eu sou assim, o primeiro a falar, né? Porque em 15 dias, pelo menos, assisti uns 3 jogos aí da competição, né? E nada, bem longe do meu estado, que é o Espírito Santo. Acompanhei 3 partidas aí que, em 2, pelo menos, não tiveram tanto entretenimento assim, né? Que foi o empate São Joséense e Ercílio Luz, ficou 0x0, Santo André e Resende ficou 1x1, e o massacre da Portuguesa em cima do Santo André por 3x0, né? Foi uma experiência muito legal, poder encontrar amigos que eu já de longa data aí, como o Felipe, né? E fazer outros amigos no ambiente de estádio é sempre muito bacana. Enfim, agradeço por essa experiência também. E, assim, fica agora o meu recado, puxando a minha sardinha para o futebol capixaba, né? Que é sobre a Copa Espírito Santo, que segue aí sua jornada. Estamos na 5ª rodada, ainda faltam 2 jogos para serem concluídos nesta quarta-feira. Inclusive, a gente está gravando na quarta-feira, dia 7. E temos Linhares e Rio Branco de Venda Nova para jogar no estádio Conilon, em Jaguaré, às 19h30. E mais cedo, no caso amanhã, no dia 8, no estádio Gil Bernardes, Capixaba e Real Noroeste, que também está devendo na Copa ES. Não faz uma boa campanha na Série D, com apenas 4 pontos, está na vice-lanterna da chave, e na Copa Espírito Santo ocupa a 10ª posição de 12 clubes, né, com apenas 3 pontos e 1 vitória. Né? Então não vive um bom momento a equipe de Águia Branca na Copa Espírito Santo. Enfim, um abraço a todos aí que estão nos ouvindo e tamo junto. Sobre esses jogos aí de meio de semana, na Série C, a gente sempre fala aqui sobre algumas coisas que não consegue entender na CBF, né? Que geralmente os intervalos dos jogos são de uma semana. E aí, nesses jogos emendados aí de intervalo curto, a CBF programou um Amazonas e Botafogo, do extremo leste para o extremo oeste do país. É um deslocamento absurdo. E aí os dois times jogaram no fim da tarde. O Amazonas jogou em Sergipe no domingo à noite. E o Botafogo acabou o jogo quase 7 horas da noite também no domingo. Aí os dois vão fazer deslocamentos imensos. Vão chegar quase que na hora do jogo lá em Manaus para essa partida. Então podia ter tido um bom senso melhor, mas a gente espera, mas sabe que não vai acontecer mais para frente. Mas é isso. Valeu a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Programinha mais longo, com muita participação, muita informação após a 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, antes de encerrar, só lembro para que você siga a gente no @pcategoria, se inscreva no nosso canal do YouTube e também compartilhe o nosso conteúdo que está em diversos agregadores. A gente volta na semana que vem falando aí sobre essa rodada do meio de semana e também já a do fim de semana que está para chegar por aí. Um abraço e até mais.